Meus alunos do nono ano, vamos começar mais uma aula, né? E hoje nós vamos estar começando um capítulo novo, tá? Nós vamos estar falando sobre, no capítulo 6, né? Nós vamos estar falando sobre música, uma linguagem. Tá? Aí dentro desse assunto, a gente vai falar sobre a música, o conceito, né? Vamos falar sobre teoria musical, vamos falar sobre o som, as características que o som comumente tem e vamos concluir com a atividade relativa a essa parte do nosso assunto. Bem, a música, o nosso módulo ele começa falando que a música ela está presente em nossa vida em diversos momentos, né? Ela está presente em festas, está presente em cerimônias, está presente na música que você gosta. E a definição de música, tá? Ela está muito ligada a tempo, ela está muito ligada à duração, ela está muito ligada ao momento que ela acontece. Aí, para a música acontecer, tá? Ela precisa de uma matéria-prima. Tudo na natureza que acontece, né? Tudo que é feito, tudo que é fabricado, tem um material a ser utilizado. Se você faz um caderno, você usa papel. Se você faz um pneu, você usa uma borracha. Se você faz uma parede, você gasta areia, tijolo, cimento. Para você fazer música, qual é a matéria-prima? O que é necessário? Tá? A música, o princípio da música é o som. Então, a matéria-prima da música é o som. E no nosso módulo, tá, o autor ele define música como música é a organização do som, tá? Organização de sons e silêncio no tempo. A música ela é feita de silêncio e sons, né? Por quê? Você não fica tocando o tempo todo. E para cada figura musical, para cada nota musical, existe uma outra figura, que é a pausa de valor igual. Tá? Então, para cada nota, existe uma pausa do mesmo valor, da mesma duração. Quando eu falo em valor, eu estou falando em duração. Tá? E a criação, tá, de uma sequência de sons e silêncio. É isso que é, tá, a música, uma sequência de som e silêncio. Tá? Acontece que o som, falando de som, o som tem as suas características próprias, que nós vamos ver a partir de agora. Tá. Mas para a gente falar sobre o som, primeiro eu tenho que trabalhar algumas coisas, né, dentro da teoria de música, né, para vocês entenderem melhor essas características, esses elementos, né? Então, olha só. Primeira coisa, eu tenho que falar para vocês o que é teoria musical, tá? A teoria musical também é chamada de teoria de música, tá? E ela é um nome dado a um sistema, a um conjunto destinado a analisar, classificar, compor, compreender e comunicar a respeito da música. É a ciência da música, tá? Sem a parte teórica, você não entende a parte prática, tá? E a teoria musical pode ser lida, estudada em qualquer parte do mundo. Por quê? Porque ele é a mesma coisa. Tá? Um símbolo musical aqui no Brasil é o mesmo símbolo musical no Japão. O símbolo musical no Brasil é um símbolo musical na Alemanha. É universal. Tá? Então, você estudando aqui, você entende lá. Tá? E aqui o autor, né, também ele trabalha outra definição de música. Ele fala que música é a arte de expressar os nossos sentimentos através do som. Sim, sim. Por quê? Porque quando você toca uma música e essa música mexe com a sua emoção, então você toca de uma determinada forma. Se você toca uma música, você estando triste, aquela música vai ter o reflexo dessa coisa que você está sentindo. Então tem muito a ver com essa arte de expressar o nosso sentimento, principalmente quando você está envolvido diretamente na produção da música, né? Teoria,
Então vamos lá, vamos falar, já que a gente está falando sobre teoria de música, é o conjunto de conhecimentos que propõe explicar, elucidar e interpretar o que acontece nessa atividade. Então a teoria ela serve para explicar a música, tá? E a gente tem, ela é muito importante na formação do conceito, na metodologia, né, a forma de estudar música, maneira de pensar, entender o que você está fazendo musicalmente falando, tá? Ela é o que eu falei, a parte científica da música. É a parte, ela só faz sentido quando aplicada. Então a teoria, ela é boa o seguinte, você estudar e você aliado ao conhecimento teórico, você praticar, você aplicar aquilo ali na execução de um instrumento, tá? Então, a música, né, de acordo com esse nosso conhecimento, além de uma ciência do som, ela é arte, a música é uma arte, e ela também é uma forma de você exteriorizar, de você externar a sua criatividade, tá? O som, ele é o princípio básico, tá, da existência da música. E uma outra coisa que é muito importante, que tem sido usado nas escolas de música, é que a teoria, tá, é recomendável que a teoria e a prática, elas caminhem junto. Tá? Para quê? Para você sentir que há um certo progresso, de que você está desenvolvendo no conhecimento musical. O som. Então vamos ver, já que a gente falou que o som é o princípio da música, né? Então é importante vocês entenderem como que ele surge, tá? Então tá, vamos lá. O som é produzido por movimento de corpos vibratórios, tá? Então esses corpos vibratórios, eles transmitem essa vibração para o ar, que vai em forma de ondas sonoras, que chegam aos nossos ouvidos, são interpretados de acordo com as suas propriedades. Então, olha só, eu vou colocar um exemplo para vocês. Isso aqui é o meu instrumento, uma flauta, né? Então, eu vou, se você olhar dentro do tubo do instrumento, você vai ver que não tem nada. Não tem nada aqui dentro, é um tubo vazio, só que aqui tem uma série de sistemas de chaves, olha. O que acontece? Quando você sopra aqui, esse som faz vibrar todo esse tubo e formam ondas. É o que a gente chama de onda sonora. Você já viu quando você joga pedra num lago, aí dá aquela pinguinha no meio e começa a espalhar aquilo. O som propaga da mesma forma, só que aqui dentro. Então você vai, tá? A crista da onda. A crista da onda coincide com esses furinhos que estão aqui. Então, quando você abre ou fecha, você está mudando aquela onda. E isso faz acontecer a diferença entre os sons. Olha aqui. Com a flauta. Agora com uma flauta doce, para vocês verem melhor a movimentação. É isso que faz, tá? E se fechar e abrir, você está mudando a crista da onda. E isso faz mudar a nota. Então é isso que faz mudar, né? Esse que é o princípio do som na música. Mas acontece que o som ele tem as características dele, né? A propriedade do som pode ser fraco, forte, né? O som som forte, som fraco. Né? Som grave. Quando eu falo que som grave, o som grave seria o que a gente
fora do linguajar técnico da música, seria o som grosso, né? Isso é o som grosso, o som grave. Som agudo, né? Eu toquei assim, né? Eu toquei com som, isso é com som grave. Agora eu vou tocar com som agudo. Aí eu tô tocando com som agudo. É o som fininho, o som que vai lá em cima, né? Então vamos lá. Timbre. O que é timbre em música? Timbre é a qualidade, a característica do som. É através do timbre em que você consegue distinguir a origem de um determinado som. Né? Por exemplo, se eu colocar a turma toda dentro de uma sala e numa sala em frente, de forma que fique próximo, eu colocar uma pessoa tocando um violão. Vocês vão saber que é um violão só pela sonoridade. Vocês já conhecem o som do violão. Mas se eu colocar um piano, uma pessoa e vocês não vendo, numa outra sala mais próxima, e pedir a pessoa para tocar a mesma música, vocês vão saber que não é mais o violão e que é o piano. Por quê? Porque é a qualidade, a característica do som produzido por aquele instrumento. Isso é o timbre, tá? E através do timbre, você consegue perceber a origem daquele som. Ou é de origem de um violão, ou é de origem de um piano. Tá? Eu coloquei uma tabela ali para vocês verem o conjunto de características, né? Elementos formais da música. Densidade. Densidade fala quando o som ele é tocado junto, quando ele é tocado separado. Com um conjunto de violão, uma orquestra, tá? Tocando sons simultâneos, é da densidade. O timbre é para você distinguir a fonte sonora. A intensidade é o som fraco ou som forte. A altura é o som agudo ou som grave. A duração, um som ainda pode ser longo ou curto. Exemplo. Isso é um som curto. Isso é um som longo, tá? Mas, ainda dentro de todas essas características que eu falei, para você produzir música, você ainda tem os 3 elementos fundamentais, que é a melodia, a harmonia e o ritmo, né? Então, para concluir essa nossa aula, eu vou pedir para vocês pesquisarem na internet e trazerem para a próxima aula, tá? Que eu vou estar falando mais sobre a definição, conceito de música. E eu gostaria que vocês pesquisassem e trouxessem outros conceitos mais elaborados, menos elaborados, mais sintéticos, tá? mais definições curtas, definições longas. Tragam para a gente discutir isso aqui na próxima aula. Tá joia? Então, eu fico por aqui. Até a próxima aula. Um abraço para vocês.